Bom dia, igreja, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Bom, vamos dar seguimento a mais uma lição, né? O tema desta vez é Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. O texto que temos como base está registrado no Evangelho segundo a Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 31, e essa será a primeira parte, ok? Então vamos à leitura bíblica. Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 31, diz assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Amém? Bem, vamos aos objetivos desta lição. Primeiro, precisamos entender que a humanidade de Jesus é prova de seu infinito amor por nós, pois ele fez-se homem para salvar toda a humanidade. Ou seja, se há alguma ou existe alguma dúvida que Jesus nos amou, né, é só lembrarmos que ele aqui assumiu a condição humana para que pudesse aqui desempenhar o projeto de salvação que Deus Pai havia entregue em suas mãos, né? Ou seja, Jesus foi homem, né? Andou como homem nessa terra, né? E diante disso, precisamos crer que Jesus conhece as nossas dificuldades e lutas humanas. Ou seja, só um homem, né, ou vivendo uma vida de homem, né, vamos dizer assim, de uma certa forma, teria conhecimento das dificuldades e lutas que você tem passado ou tem como passar aqui nessa terra. Então Jesus, ele, quando assume a condição de homem, ele demonstra que conhece as nossas dificuldades e as nossas lutas humanas, né? E diante de tudo isso, né, nós precisamos também nos animar, né? De que forma e para quê? Na certeza de que com Cristo é possível vencer as adversidades da vida. Ou seja, Jesus como homem, ele iniciou aqui o seu projeto de salvação, né? Ele desenvolveu esse projeto e concluiu na condição de homem. Ou seja, nós precisamos entender que com Cristo na nossa vida, né? Porque Ele estará conosco, né? Até o final, né? Seremos ou teremos a condição de vencer todas as adversidades da vida. Por isso que existe aquele registro, né, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, que diz assim, né, estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então veja, Jesus aqui deixa uma dica importante, né, para todos nós aqui enquanto igreja. Ele diz assim, olha, para que vocês tenham paz, não paz no mundo, paz nas coisas, ou paz nas situações ao seu redor, mas que tenham paz em Jesus. Ou seja, nós teremos paz em Jesus. Por quê? Né? Ele afirma, no mundo passais por aflições, ou seja, vocês passarão por aflições, porque ele como homem, ele como humano, né? Como levou aqui, ou andou como homem nessa terra, ele passou por muitas aflições, por muitas dificuldades, por muitas adversidades, por muitos dissabores nessa vida. Mas ele termina dizendo assim, mas tende bom ânimo, né? Ou seja, encare as coisas com uma outra perspectiva, né? Com uma perspectiva de fé, com uma perspectiva de alegria, de esperança, né? E porque ele venceu o mundo, ou seja, se ele venceu o mundo, como homem, nós também temos a condição de vencer também esse mundo também, em nome de Jesus. Então que fiquem claros, esses são os objetivos dessa lição em nome de Jesus. Amém? Bem, cabe aqui alguns comentários aqui preliminares sobre o Evangelho segundo Lucas, né? Só para lembrar, em Mateus, né, Jesus, você deve estar lembrado, ele foi apresentado como rei, né? No Evangelho segundo Marcos, ele foi apresentado como servo do Senhor. E em Lucas,
ele é apresentado como o Filho do Homem, né? Interessante que Jesus, ao ser apresentado como Filho do Homem, né, Lucas aqui tem como objetivo, né, demonstrar a grandeza, né, do amor de Deus para com a sua criação, ou seja, o homem, né? Ou seja, fica muito claro, né, de acordo com os registros aqui de Lucas, né, o amor de Deus, né, pelos perdidos, o amor de Deus pelos pobres, o amor de Deus pelos publicanos, pelas prostitutas, né? Ou seja, demonstra que Jesus, diante desse imenso amor, perdoa todos os seus pecados, né? Então veja, mostra que Jesus realmente ele se relacionando, né, com a humanidade no dia a dia, né? Obviamente recriminando sim os seus pecados, né? Lembrando que o pecado é tudo aquilo que distancia o homem de Deus, né? Mas em contrapartida, enquanto ele recrimina, né, ele também libera o perdão, né? Então o Evangelho segundo Lucas ele tem esta função, né, de demonstrar na prática, né, o amor, né, que Deus tem pela vida do ser humano, ou seja, o amor que ele tem pela sua própria criação, em nome de Jesus, amém? Reforçando mais uma vez, né, que Jesus, ele, enquanto homem, né, ou vivendo a vida de homem nessa terra, né, ele participou mesmo, tá? Isso é bem claro, né, plenamente da natureza humana. Ou seja, enquanto ele habitou aqui entre nós como homem, ele vivenciou as tentações, né? E todas as dificuldades, todos os dissabores, né? Que na verdade são reservadas aos seres humanos também, em nome de Jesus, amém? Bom, o Evangelho de Lucas, né? Ele é considerado é, sendo o mais completo dos evangelhos, né? Por quê? Porque ele traz bastante informações, ou muitas informações importantes a respeito da vida de Jesus, né? Tais como a sua infância, fala também sobre o seu ministério, a sua morte, ressurreição e ascensão também. Amém? Bem, ainda que não pareça aqui, né, o nome de Lucas, né, como sendo o autor, né, deste evangelho, na verdade, é, há sim a certeza por parte dos historiadores, né, que o próprio Lucas escreveu sim este evangelho, tá? É interessante, né, em Atos 1, Atos capítulo 1, verso 1, ele diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então aqui fica claro que também ele escreve o Evangelho de Lucas, né? E Atos seria aí, na verdade, a parte que concluiria, né? Essa sua, essa sua obra também, em nome de Jesus, amém? Interessante que, falando um pouquinho aqui sobre Lucas, né? Lucas era médico, né? Lá em Colossenses capítulo 4, verso 14, diz assim: Saldo-vos Lucas, o médico amado, e Demas, enfim, veja, ele era um médico, né? E era um médico amado, médico respeitado também, em nome de Jesus. Então, a particularidade, né? Que nós devemos aqui absorver, né? Sobre a pessoa de Lucas, né? Ele quando escreve o seu Evangelho, ele tem aqui como uma pessoa a qual é destinada chamada Teófilo, né? E, enfim, é uma característica bastante interessante aqui neste texto escrito aqui por Lucas também, em nome de Jesus, amém? Há registros que essa obra aqui teria sido escrita, né, entre o ano 60 e 62 depois de Cristo, tá? Agora, quanto ao local onde teria sido escrito, né, isso é uma incógnita, né? É, apesar que alguns estudiosos aqui afirmam que teria sido em Cesareia, né, durante os 2 anos onde o apóstolo Paulo, né, ficou ali preso, né, e ele estava ali com ele.
né, acompanhando todo esse processo, né? E, enfim, né, quando nós olhamos aqui para o Evangelho de Lucas, né, ele apresenta Jesus como um homem perfeito. É assim que ele apresenta Jesus. Então veja, é, um homem perfeito porque vivendo a vida de homem nessa terra, né, ele conseguiu vivê-la de uma forma a glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Vamos dar seguimento. Bem, apenas para complementar aí o último slide que nós fizemos, né, só para relembrar, né, nós já sabemos, já estudamos isso, que Mateus ele escreveu o seu evangelho tendo como alvo os judeus. Marcos, né, escreve também o seu evangelho já sendo direcionado para os romanos, né, João para a igreja e sendo Lucas aí que escreve para os gregos. Então o público alvo, né, seriam os gregos. Lembrando, né? E cada evangelista, né, quando ele escreve o seu evangelho, ele tem um público-alvo. Lembra disso? Nós comentamos, né? Ou seja, tinha um público-alvo, então ia se dirigir de uma forma específica, ia se dirigir de uma forma diferente a cada um, o discurso é diferente, né? Nós falamos sobre isso. Então Lucas aqui escreve direcionado aqui ao povo grego, né? O povo de língua grega. Amém? Falando um pouco ainda sobre a questão da humanidade de Jesus, né, existe um versículo-chave aqui no Evangelho de Lucas, está registrado no capítulo 19, verso 10, que diz assim: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que interessante, né? Então veja, para buscar você tem que estar perto, né? Tem que estar próximo, né? E de que forma você tem que fazer isso, ou Jesus deveria fazer isso? Sendo homem, né? Estando aqui como homem, ele veio buscar, ele veio encontrar, né? E justamente com a função, né, de salvar aquilo que estava perdido, o homem que havia se desvirtuado do projeto de salvação de Deus, né? Então fica claro aqui, né, que esse passa a ser eu diria assim, o versículo chave, né, do Evangelho de Lucas. Jesus, mesmo sendo Deus, né, tornou-se homem, né, habitando no meio deles para cumprir o propósito da salvação. Totalmente divino, né, e totalmente humano. Não podemos aqui negligenciar a humanidade de Jesus e somente exaltar a sua divindade, né? Infelizmente, né, é, algumas igrejas deixam de comentar, né, ou seja, a humanidade de Jesus não dão a importância que isso merece, né? Na verdade, acabam apenas dando notoriedade à sua divindade. Mas é importante sempre a gente lembrar, né, que Deus se tornou homem, andou como homem nessa terra, né? Ou seja, para que pudesse mostrar, né, para toda a humanidade, né, que a condição sim, né, de viver uma vida como homem, né, sendo membro dessa humanidade, né, tendo uma vida completa e perfeita, né, que agrade a Deus também, em nome de Jesus, amém? É interessante quando Lucas traça a sua genealogia, né? Veja que só Mateus e Lucas, né? Eles traçam a genealogia de Jesus. Você deve estar lembrado que quando alguém falávamos sobre o Evangelho segundo Mateus, né? Ele quando traça a genealogia, ele tem a ideia de traçar ali a realeza de Jesus, né? Diferente aqui, quando Lucas traça a genealogia de Jesus, né, ele vai fazendo, recuando até Adão, né, ou seja, o homem que deu origem a todos os povos e raças da terra. Então veja que há aqui a ideia de justamente mostrar, né, a ligação, né, de Jesus com a humanidade. Olha que interessante, né? Então fica bem claro aqui, né, essa questão. E fora isso, né, Lucas também comenta de uma forma bastante detalhista, né, os detalhes da concepção milagrosa de Jesus, né, como se deu o nascimento de Jesus, como se deu o processo, né, vamos dizer assim, do próprio nascimento, que foi um nascimento milagroso, né,
ou seja, quando o anjo encontra Maria ali e anuncia que ela está grávida do Espírito Santo, né? Enfim, então ele demonstra toda essa parte humana, né? É muito importante isso, tá bem? Em nome de Jesus. Bem, aqui nós finalizamos a primeira parte, né? Dessa lição, ok? E a segunda parte ela vai dar enfoque a Jesus, o homem cheio do Espírito. Amém? Deus abençoe.